Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 12, que tem o seguinte título: A Batalha entre Jefité e os Efraimitas. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes, por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, eu quero te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora aqui no canal, venha fazer parte do nosso time de pessoas comprometidas com a Palavra de Deus. Então, se inscreva no canal e acione o sininho em todas as notificações. Assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4 e o versículo 6. Verdade prática. Podemos aprender lições importantes mediante ao conflito entre Jefité e os efraimitas, como a destruição ocorrida pela falta de união e comunicação. Também as consequências do orgulho e da vaidade. E, por fim, a importância de não buscar a glória para si, mas sim a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafom, e disseram para Jefité: Porque fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não. Então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra. Então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Jefité, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Em Juízes 12, adentramos em um intrigante trecho do livro que nos apresenta uma série de acontecimentos notáveis e revela aspectos interessantes sobre a liderança e a unidade do povo de Israel naqueles tempos tumultuados. Este capítulo serve como epígolo
a história dos juízes que governaram a nação após a morte de Josué. E ele nos oferece uma visão reveladora sobre a dinâmica política e social da época. A narrativa começa com a disputa entre os efraimitas e os gileaditas, que é desencadeada por um mal-entendido envolvendo a participação dos efraimitas na luta contra os amonitas. O resultado desse conflito é uma guerra civil de proporções surpreendentes, na qual a senha para identificar os efraimitas revela-se um elemento crucial da trama. Esse episódio destaca a falta de unidade entre as tribos de Israel e as tensões internas que ameaçavam a estabilidade do povo escolhido. Além disso, Juízes 12 nos apresenta os nomes dos juízes Jefité, Ibzan, Elon e Abdon, cada um com seu breve relato e período de liderança. Esses líderes regionais desempenharam papéis importantes na defesa e governança de Israel. E suas histórias contribuem para a compreensão da complexa história política da nação naquele período. Nesta análise de Juízes 12, exploraremos em detalhes esses eventos e personagens, revelando as lições e princípios que podemos extrair dessa porção da história de Israel. Este capítulo continua a nos ensinar sobre a importância da unidade e da liderança eficaz em tempos de desafio e incerteza. Primeiro tópico: disputa entre os efraimitas e gileaditas. Juízes, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. O início do capítulo 12 de Juízes nos apresenta a intriga envolvendo os efraimitas e os gileaditas. Uma disputa que surgiu a partir de um mal-entendido e que, de maneira surpreendente, levou a uma guerra civil entre as tribos de Israel. Este episódio revela importantes lições sobre a importância da comunicação e da unidade dentro de uma nação ou comunidade. A disputa entre os efraimitas e os gileaditas começa com uma aparente falta de comunicação. Os efraimitas sentem-se excluídos da vitória sobre os amonitas e expressam sua insatisfação a Jefité, o líder da tribo de Gileade na época. Eles acusam Jefité de não tê-los convidado para lutar contra os amonitas e afirmam que, se fossem chamados, teriam participado ativamente da batalha. Esse mal-entendido inicial é crucial para entender o conflito que se desenrola. Jefité, tentando provar sua lealdade e a participação dos efraimitas, alega que convocou-os para a batalha e que, para identificar os efraimitas no calor da ação, propôs uma senha, a palavra Shibolete. O problema é que os efraimitas tinham um sotaque diferente, e essa diferença na pronúncia levou à tragédia. Aqueles que não conseguiram pronunciar corretamente a palavra como Shibolete eram identificados como efraimitas e mortos pelos gileaditas. Essa senha, que deveria ser um sinal de união, acabou se tornando um critério de divisão. O resultado desse mal-entendido é uma guerra civil entre as tribos de Efraim e Gileade, resultando na morte de milhares de efraimitas. O texto bíblico não relata essa guerra civil em detalhes, mas a tensão e a hostilidade entre as tribos são evidentes. Esse conflito interno ameaça a unidade de Israel, enfraquecendo o povo em um momento em que a coesão era crucial. Este episódio da disputa entre os efraimitas e os gileaditas oferece uma série de lições relevantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, comunicação clara e essencial. O mal-entendido entre as tribos começou com a falta de comunicação.
É importante garantir que as mensagens sejam transmitidas de maneira clara e que todas as partes envolvidas compreendam os detalhes e expectativas. Em segundo lugar, unidade é fundamental. A divisão interna enfraquece qualquer comunidade ou nação. A falta de unidade pode levar a conflitos prejudiciais e enfraquecer a capacidade de enfrentar desafios externos. Em terceiro lugar, cuidado com o egoísmo tribal. O orgulho tribal pode levar à hostilidade e à exclusão de outros. É importante lembrar que somos todos parte de uma comunidade maior e devemos buscar a colaboração em vez de divisão. Em quarto lugar, consequências das palavras e ações. O uso imprudente de palavras e ações precipitadas podem ter consequências graves. Neste episódio, a simples diferença na pronúncia de uma palavra levou à morte de muitos efraimitas. A disputa entre os efraimitas e os gileaditas em Juízes 12, do primeiro versículo até o versículo 6, serve como um lembrete importante de que a comunicação eficaz, a unidade e a humildade são essenciais para evitar conflitos desnecessários e para construir comunidades fortes e coesas. Somos desafiados a aplicar essas lições em nossas próprias vidas, buscando a harmonia e a cooperação em vez de divisão e da discórdia. Segundo tópico: liderança de Jefité. Juízes capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 15. O capítulo 12 de Juízes nos leva a conhecer Jefité, um dos juízes de Israel, que desempenhou um papel significativo na liderança do povo em tempos de adversidade. Sua história é marcada por uma combinação de sabedoria e coragem, que o tornam uma figura notável dentro do contexto do livro de Juízes. Jefité não é um líder tradicionalmente aclamado. Sua origem é obscura, sendo filho de uma prostituta e rejeitado por seus meio-irmãos da família legítima. Ele é exilado de sua própria terra pelos irmãos devido à sua origem questionável. No entanto, Jefité emerge como um líder improvável e, eventualmente, é procurado pelo povo de Gileade para liderar a luta contra os amonitas que oprimiam Israel. Antes de liderar os gileaditas na batalha contra os amonitas, Jefité faz uma promessa a Deus. Ele se compromete a oferecer como sacrifício a primeira pessoa que sair de sua casa para encontrá-lo, quando ele voltar vitorioso da guerra. Esta promessa revela um traço marcante de sua personalidade, sua devoção religiosa e sua disposição para cumprir os votos feitos a Deus. Jefité lidera os gileaditas com coragem e determinação na batalha contra os amonitas. Sua liderança é eficaz e ele consegue derrotar os inimigos. No entanto, quando Jefité retorna vitorioso a Mispá, sua própria filha, sua única filha, sai para encontrá-lo. Ele fica arrasado ao perceber que sua promessa o obriga a cumprir o voto, e ele lamenta profundamente a situação. O dilema moral de Jefité é um dos aspectos mais comoventes de sua história. Ele se vê em uma posição difícil, onde deve escolher entre cumprir a sua promessa a Deus e sacrificar sua própria filha, ou desobedecer a Deus, o que ele relutantemente escolhe não fazer. Essa situação ilustra a complexidade das decisões que os líderes enfrentam e a necessidade de considerar as consequências de suas ações. A liderança de Jefité é caracterizada por sua devoção religiosa e seu compromisso com o cumprimento de votos feitos a Deus. Isso o coloca na tradição de líderes religiosos
que ocuparam posições de destaque na história de Israel. No entanto, também levanta questões sobre a interpretação adequada da vontade de Deus e a ética de sacrifícios humanos. A liderança de Jefité nos ensina várias lições importantes. Em primeiro lugar, a sabedoria da devoção. Jefité demonstra uma profunda devoção a Deus, o que o leva a cumprir sua promessa, mesmo que isso envolva um grande sacrifício pessoal. Sua devoção nos lembra a importância da fé e da obediência na liderança. Em segundo lugar, líderes inesperados. A história de Jefité ilustra como líderes improváveis podem emergir em tempos de crise e desafio. Sua origem humilde e sua rejeição inicial não o impedirão de se destacar como um líder eficaz. Em terceiro lugar, dilemas morais na liderança. O dilema moral de Jefité nos lembra que os líderes muitas vezes enfrentam decisões difíceis e complexas que exigem consideração cuidadosa das consequências de suas ações. Em quarto lugar, a complexidade da vontade de Deus. A história de Jefité também levanta questões sobre a interpretação da vontade de Deus e a ética das promessas feitas a ele. Isso nos convida a refletir sobre como discernir a vontade divina em nossas próprias vidas. A liderança de Jefité em Juízes capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 15, é uma história rica em nuances que nos desafia a considerar questões de devoção, liderança improvável e dilemas morais na liderança. Sua história nos recorda que líderes podem surgir de onde menos esperamos e que a liderança eficaz muitas vezes requer sacrifício pessoal e reflexão profunda sobre as decisões que tomamos. Somos convidados a refletir sobre as lições dessa história e aplicá-las em nossas próprias vidas e liderança. Terceiro tópico: liderança de Ibzan. Juízes capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 10. Dentro do livro de Juízes, encontramos líderes de diferentes perfis, cada um deles enfrentando desafios e situações únicas em tempos turbulentos. No terceiro episódio da série de líderes em Juízes 12, conhecemos Ibzan, um juiz que governou Israel em um período de estabilidade e paz. Sua liderança se destaca por seu caráter pacífico e pela ausência de conflitos ou crises significativas durante seu governo. Ao contrário de muitos dos juízes anteriores que enfrentaram ameaças externas, Ibzan liderou Israel durante um período de relativa calma. Sua liderança durou 7 anos, marcados por uma notável ausência de conflitos militares ou crises internas registradas no texto bíblico. Isso indica que, sob a liderança de Ibzan, o povo de Israel desfrutou de uma época de estabilidade e prosperidade. O nome Ibzan significa fragrância ou perfume em hebraico. Essa escolha de nome é intrigante e pode simbolizar a influência positiva que Ibzan teve sobre o seu povo, trazendo uma fragrância agradável de paz e estabilidade para Israel durante seu governo. Uma das características mais notáveis do governo de Ibzan é a ausência de conflitos armados significativos registrados em seu período de liderança. Enquanto muitos outros juízes anteriores tiveram que liderar campanhas militares para defender Israel de seus inimigos, Ibzan parece ter governado em uma época de tranquilidade, onde não foi necessário mobilizar exércitos ou enfrentar ameaças sérias. A liderança de Ibzan destaca a importância da estabilidade e da paz em uma nação.
enquanto outros juízes podem ter ganhado notoriedade por suas vitórias militares, Ibizan demonstra que liderar em tempos de paz e prosperidade também é uma tarefa valiosa e crucial. Sua liderança focada na estabilidade permitiu que o povo de Israel se dedicasse ao crescimento e ao desenvolvimento de sua sociedade, sem as constantes interrupções de conflitos armados. A liderança de Ibizan nos ensina algumas lições importantes. Em primeiro lugar, a importância da paz e da estabilidade. Em uma nação, a paz e a estabilidade são fundamentais para o crescimento e o progresso. Líderes que podem manter a calma e promover um ambiente seguro para seus cidadãos desempenham um papel crucial na construção de uma sociedade próspera. Em segundo lugar, liderança adaptável. Ibizan demonstra a capacidade de se adaptar às circunstâncias. Enquanto alguns líderes se destacam em tempos de conflito, outros brilham em tempos de paz. Ser capaz de liderar eficazmente em diferentes cenários é uma qualidade valiosa. Em terceiro lugar, valor da continuidade. Ibizan fornece continuidade e estabilidade após um período tumultuado em Israel. Sua liderança suave e pacífica permitiu que o povo se recuperasse dos conflitos anteriores e se concentrasse em construir uma sociedade próspera. A liderança de Ibizan em Juízes capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 10, destaca a importância da paz e da estabilidade em uma nação e nos lembra que líderes que promovem um ambiente tranquilo podem ser tão cruciais quanto aqueles que lideram em tempos de guerra. A história de Ibizan nos desafia a valorizar a liderança adaptável e a compreender que diferentes momentos exigem diferentes estilos de liderança. Somos incentivados a reconhecer o valor da continuidade e da estabilidade na construção de sociedades prósperas. Quarto tópico: liderança de Elon. Juízes capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 12. O capítulo 12 de Juízes nos apresenta uma figura menos conhecida na história de Israel. Elon, que liderou a nação com um curto período de tempo. Embora sua liderança seja breve e não muito detalhada nas Escrituras, ainda podemos extrair algumas lições e princípios importantes desta passagem. Elon governou Israel por 10 anos, segundo o relato bíblico. No entanto, ao contrário de outros líderes de Israel mencionados nas Escrituras, como Moisés ou Josué, a liderança de Elon não é marcada por eventos significativos, batalhas épicas ou conquistas notáveis. Parece ter sido um período de relativa tranquilidade e estabilidade para o povo de Israel. É interessante notar que a narrativa sobre Elon em Juízes capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 12, é excepcionalmente breve e contém poucos detalhes sobre sua liderança. Essa falta de detalhes pode sugerir que seu governo não foi marcado por eventos extraordinários ou crises que merecessem uma descrição mais extensa. No entanto, isso não significa que sua liderança tenha sido insignificante. Elon é uma figura relativamente desconhecida na história de Israel, e sua liderança é frequentemente ofuscada pelos líderes mais renomados que o precederam ou sucederam. No entanto, seu papel na liderança de Israel é um lembrete importante de que nem todos os líderes da história são amplamente celebrados ou documentados. Às vezes, líderes como Elon desempenham um papel essencial na manutenção da estabilidade e da ordem de uma nação. Uma das principais características da liderança de Elon é a ausência de conflitos ou ameaças significativas durante seu governo.
Isso sugere que ele governou em um período de relativa paz e estabilidade em Israel. Sua liderança pode ser vista como um contraste com a liderança de juízes anteriores, como Gideão ou Jefité, que enfrentaram desafios militares consideráveis. Embora a liderança de Elon possa parecer menos emocionante ou memorável em comparação com os outros líderes bíblicos, sua contribuição para a estabilidade de Israel não deve ser subestimada. A estabilidade é muitas vezes um fator crucial para o crescimento e o desenvolvimento de uma nação. Elon desempenhou um papel importante na manutenção dessa estabilidade. A liderança de Elon nos ensina algumas lições importantes. Em primeiro lugar, valor da estabilidade. A estabilidade é um componente essencial para o crescimento e o sucesso de uma nação. Líderes que podem manter a paz e a ordem desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade próspera. Em segundo lugar, reconhecimento das figuras menos conhecidas. Nem todos os líderes são amplamente reconhecidos ou celebrados, mas seu papel na liderança é igualmente valioso. A história de Elon nos lembra de valorizar as figuras menos conhecidas que contribuem para o bem-estar de uma nação. Em terceiro lugar, liderança adaptável. Elon demonstra que a liderança não precisa ser marcada por eventos dramáticos ou batalhas épicas. Em tempos de paz, a liderança eficaz pode envolver a manutenção da ordem e da estabilidade. A liderança de Elon em Juízes, capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 12, é uma história breve, mas valiosa, que destaca a importância da estabilidade em uma nação. Sua liderança pacífica e relativamente desprovida de eventos extraordinários nos lembra que líderes que promovem a ordem e a tranquilidade também desempenham um papel vital na história de uma nação. Somos incentivados a reconhecer o valor da estabilidade e a valorizar as figuras menos conhecidas que contribuem para o bem-estar de uma sociedade. Quinto tópico: liderança de Abdon. Juízes capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 15. O quinto episódio da série de líderes em Juízes 12 nos apresenta Abdon, um líder de Israel que governou por um curto período de tempo. Embora sua liderança seja breve e não muito detalhada nas Escrituras, podemos extrair algumas lições e reflexões importantes dessa passagem. Abdon governou Israel por apenas 8 anos. De acordo com um registro bíblico, semelhante a Elon, seu governo não é marcado por eventos notáveis, batalhas épicas ou conquistas memoráveis. Pelo contrário, sua liderança parece ter sido caracterizada por um período de relativa tranquilidade e estabilidade em Israel. Assim como em outros casos de juízes menores em Juízes, a narrativa sobre Abdon, em Juízes capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 15, é notavelmente breve e contém poucos detalhes sobre sua liderança. Essa falta de detalhes sugere que seu governo não foi marcado por eventos extraordinários ou crises significativas que merecem uma descrição mais extensa. No entanto, isso não significa que sua liderança tenha sido insignificante. Abdon é uma figura relativamente desconhecida na história de Israel, e sua liderança é frequentemente obscurecida por líderes mais renomados que o precederam ou sucederam. No entanto, seu papel na liderança de Israel é um lembrete importante de que nem todos os líderes são amplamente celebrados ou documentados. Às vezes,
líderes como Abdon desempenham um papel essencial na manutenção da estabilidade e da ordem em uma nação. A liderança de Abdon é caracterizada pela ausência de conflitos ou ameaças significativas durante seu governo. Isso sugere que ele governou em um período de relativa paz e estabilidade em Israel. Sua liderança contrasta com a de outros juízes que enfrentaram desafios militares consideráveis. Embora a liderança de Abdon possa parecer menos empolgante ou memorável em comparação com outros líderes bíblicos, sua contribuição para a estabilidade de Israel não deve ser subestimada. A estabilidade é frequentemente um fator crucial para o crescimento e o desenvolvimento de uma nação. Abdon desempenhou um papel importante na manutenção dessa estabilidade. A liderança de Abdon nos ensina algumas lições importantes. Em primeiro lugar, valor da estabilidade. A estabilidade é um componente essencial para o crescimento e o sucesso de uma nação. Líderes que podem manter a paz e a ordem desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade próspera. Em segundo lugar, reconhecimento das figuras menos conhecidas. Nem todos os líderes são amplamente reconhecidos ou celebrados, mas seu papel na liderança é igualmente valioso. A história de Abdon nos lembra de valorizar as figuras menos conhecidas que contribuem para o bem-estar de uma nação. Em terceiro lugar, liderança adaptável. Abdon demonstra que a liderança não precisa ser marcada por eventos dramáticos ou batalhas épicas. Em tempos de paz, a liderança eficaz pode envolver a manutenção da ordem e da estabilidade. A liderança de Abdon em Juízes 12, do versículo 13 até o versículo 15, é uma história breve, mas valiosa, que destaca a importância da estabilidade em uma nação. Sua liderança pacífica e relativamente desprovida de eventos extraordinários nos lembra que líderes que promovem a ordem e a tranquilidade também desempenham um papel vital na história de uma nação. Somos incentivados a reconhecer o valor da estabilidade e a valorizar as figuras menos conhecidas que contribuem para o bem-estar de uma sociedade. Sexto tópico. Conclusão de Juízes, capítulo 12. Juízes, capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 40. O capítulo 12 de Juízes encerra com uma série de breves relatos sobre diferentes líderes regionais que governaram Israel após a morte de Josué, oferecendo-nos uma visão única da complexidade da história do povo de Israel naquela época. Essa conclusão nos convida a refletir sobre a dinâmica política e social da nação e as lições que podemos extrair desses líderes. A conclusão começa com uma rápida recapitulação das lideranças dos juízes que foram mencionados ao longo do capítulo 12. Nomes como Ibzan, Elon e Abdon são mencionados brevemente, destacando sua liderança em diferentes regiões de Israel. Esses líderes desempenharam papéis importantes na manutenção da ordem e da estabilidade em tempos de desafio. A narrativa continua com a menção de outros líderes, como Ailon, Abidão e Eleque. Embora esses líderes tenham governado após os líderes mencionados anteriormente, suas histórias não são detalhadas, indicando a transição tranquila de liderança que ocorreu em Israel nesse período. Ao longo dessas breves narrativas, fica evidente que o povo de Israel enfrentou uma série de desafios em sua jornada, desde conflitos internos, como a guerra civil entre os efraimitas e os gileaditas, até ameaças externas de inimigos,
como os amonitas. Os israelitas tiveram que lutar e se adaptar para sobreviver e prosperar. Essa história nos lembra da importância da unidade e da liderança eficaz em tempos de desafio e incerteza. A falta de unidade entre as tribos de Israel levou a conflitos internos, enquanto a presença de líderes fortes e sábios ajudou a manter a coesão e a estabilidade da nação. A conclusão de Juízes 12 destaca a complexidade da história de Israel naquele período. A nação passou por uma série de ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação, com líderes diversos emergindo em resposta às necessidades do momento. Essa narrativa reflete a natureza imperfeita e muitas vezes tumultuada da jornada de Israel. Os relatos finais de Juízes 12 nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e sociedades. Eles nos lembram da importância da unidade, da liderança eficaz e da estabilidade em nossa busca por uma sociedade justa e próspera. Em primeiro lugar, unidade é crucial. A falta da unidade pode levar a conflitos e divisões prejudiciais. A história de Israel nos ensina a importância de buscar a harmonia e a colaboração em vez da divisão. Em segundo lugar, liderança sábia e necessária. Líderes eficazes desempenham um papel fundamental na condução de uma nação por tempos de desafio. Devemos valorizar líderes que demonstram sabedoria e compromisso com o bem-estar de suas comunidades. Em terceiro lugar, reflexão sobre nossa própria história. Ao estudar a história de Israel, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada. Podemos aprender com os erros e sucessos do passado para construir um futuro mais promissor. A conclusão de Juízes 12 nos oferece um olhar abrangente sobre a história complexa e variada de Israel naquele período. Essa narrativa destaca a importância da unidade, da liderança eficaz e da estabilidade em tempos de desafio. Enquanto refletimos sobre as lições dessa história, somos incentivados a aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e sociedades, buscando a construção de comunidades fortes e coesas. A história de Israel continua a nos ensinar valiosas lições sobre liderança, unidade e perseverança em face das adversidades. Reflexão de Juízes 12 para os nossos dias. Em primeiro lugar, importância da unidade. Uma das lições mais marcantes de Juízes é a importância da unidade. Vemos como a falta de comunicação e a divisão entre tribos levaram a conflitos internos e até mesmo a uma guerra civil entre os efraimitas e os gileaditas. Hoje, em nosso mundo globalizado, a unidade é crucial mais do que nunca. Enfrentamos desafios complexos, como mudanças climáticas, pandemias e crises econômicas, que exigem colaboração e solidariedade entre nações e comunidades. Juízes nos lembra que juntos somos mais fortes. Em segundo lugar, valor da liderança sábia. O livro destaca a importância de líderes sábios e comprometidos com o bem-estar de suas comunidades. Líderes como Jefité, Ibzan, Elon e Abdon, embora menos conhecidos, desempenharam papéis vitais em tempos de paz e estabilidade. Hoje, líderes em todos os níveis da sociedade enfrentam desafios complexos, desde crises de saúde pública até questões ambientais e sociais. A liderança sábia e responsável é essencial para guiar-nos através desses desafios.
Em terceiro lugar, reflexão sobre nossa história. A história de Israel em Juízes nos convida a refletir sobre nossa própria história. Assim como Israel passou por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação, também enfrentamos desafios e adversidades em nossas vidas. Podemos aprender com os erros e sucessos do passado para construir um futuro mais promissor. Ao olharmos para trás, encontramos lições valiosas sobre perseverança, resiliência e a busca pela justiça. Em quarto lugar, valorização das figuras menos conhecidas. O livro de Juízes também nos ensina a valorizar figuras menos conhecidas, que desempenham papéis essenciais em nossas comunidades. Não são apenas os líderes mais visíveis que moldam o curso da história. Muitas vezes são as pessoas comuns, os heróis anônimos, que contribuem para o bem-estar de suas comunidades. Reconhecer e valorizar essas figuras é uma parte importante de construir uma sociedade justa e inclusa. Conclusão. Juízes 12 não é apenas uma parte da história de Israel. É uma narrativa que contém lições universais para toda a humanidade. As lições de unidade, liderança sábia, reflexão sobre nossa própria história e valorização das figuras menos conhecidas são relevantes para os desafios que enfrentamos hoje. Ao aplicar essas lições em nossas vidas e sociedades, podemos caminhar em direção a um mundo mais unido, justo e próspero. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.